Tudo bem, estamos ao vivo. Isso. Olá. Vamos esperar o pessoal ir chegando, né? Estou aqui com o Dr. Felipe, Erivelto Confideira. Olá, Zuleide. Olá, professor Felipe, professor Zuleide. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Também Então, estou tá ouvindo. bem. Boa noite, Que pessoal. bom. Boa noite, Zuleide. Um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui nos canais do Simproeste, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo canal aqui. Estamos retransmitindo aqui o nosso Instagram do Marques Confideira Advogados, também está retransmitindo aqui a live. Vamos falar sobre assuntos importantes, né, Zuleide? Exato, vamos falar aí, entender um pouquinho o porquê desse cansaço, né, dos professores, entender um pouquinho sobre essa síndrome que vem acometendo a categoria dos professores, a saúde do professor, a saúde mental do professor, dialogar, conversar, tirar algumas dúvidas, né, doutor Felipe, e entender o que é essa síndrome, né, de burnout. Ok, perfeito. Antes de mais nada, boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de agradecer ao Dr. Erivelton, a Zuleide também, estarem aqui, por estar aqui nesse evento, tá? Antes de mais nada, me apresentar, eu sou professor, tá? Sou professor do curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul do campus Chapecó e também sou médico psiquiatra e atuo nas disciplinas de saúde mental e de saúde do idoso, também lá na universidade, certo? Espero poder contribuir aí com esse assunto tão importante que é a síndrome de burnout. Que bom, né, Erivelton e Dr. Felipe? Somos professores os três, né, Erivelton? Você também é professora? Ah, tá. Erivelton. Verdade, verdade. O Felipe, eu também quero agradecer aí, porque prontamente se disponibilizou a estar nos pautando esta noite com esse debate. Afinal de contas, é um assunto muito, muito importante para todos os trabalhadores, não somente para os professores, e a gente quer aqui destacar a importância de ter também a presença aí do professor Felipe. Bom, eu também vou me apresentar aqui rapidinho, né, Zuleide? Já vamos Aproveitar começar o as ensejo. apresentações? Eu acho que sim, né? Aí aproveitar o ensejo aqui para falar que, bom, eu sou assessor jurídico do Simproeste, que é o Sindicato dos Professores aqui do Oeste de Santa Catarina, e atuo na advocacia há mais de 20 anos, né? Também professor, né? Já fui professor universitário, enfim, e atualmente atuando aí como advogado na área trabalhista, né? E sindical. Então, a gente tem acompanhado os trabalhadores, os seus dilemas, os seus dramas, as suas questões todas, e queremos bater esse papo hoje aqui. E o Felipe esqueceu de mencionar que passou uma época... o Felipe é nordestino, né? É de Aracaju. E ele esqueceu de mencionar, ele me confessou em outro momento que passou um tempo em Minas, né? Então, é um pouco nordestino, mineiro, e está nos brindando aqui, né? Uhum, sim. Então, eu também vou me apresentar, então, né? Eu sou Juleide, atualmente presidente do Simproeste, né? E estou na educação há mais de 30 anos. Também sou membro da Confederação Nacional de Ensino e agora também, né, Erivelto, sou da Federação dos Trabalhadores de Ensino do Estado de Santa Catarina. Então, aí a gente também tem uma longa trajetória em sala de aula, né? E estamos aí agora, nesse momento, como presidente do Simproeste. Vou desejar a todos que sejam bem-vindos,
os que estão conosco nessa live. Quem puder compartilhar, curtir, interagir conosco, perguntando, tirando dúvidas, né? Estamos aqui tanto com o Dr. Felipe, médico psiquiatra, para entender essa síndrome de burnout, e o Dr. Erivelton, nosso assessor jurídico, e que vai dar também a questão legal, a questão jurídica, diante desta doença acometida pelos professores, pelos trabalhadores. Mas em especial aqui a gente vai falar dos professores. Eu acho que a gente pode já começar, né, Erivelton, a falar sobre essa questão, o porquê. Eu só gostaria de aproveitar, Juleide, para registrar que nós contamos aqui também com o apoio do Sinditai, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da Universidade Federal e da Fronteira Sul, e já vejo muitas pessoas aí da base do Sinditai participando, né, e o nosso enfoque, sim, é a questão dos professores e também dos trabalhadores em geral, então a gente vai dar, sem dúvida nenhuma, de interesse de outros trabalhadores. E também contamos com o apoio nessa live do Sindicato dos Bancários de Chapecó e região, que está também participando. Então, só registrar esse apoio aí e agradecer pela presença e também reforçar aí para o pessoal compartilhar, convidar outras pessoas para ouvir e tal. Mas vamos lá, está contigo, Juleide. Vamos lá. Muito obrigada, Erivelton. É sempre bom ter essas parcerias com os demais sindicatos. Também aqui registro o meu agradecimento aos sindicatos parceiros. A divulgação pela CTB também ajudou nós a divulgarmos a live hoje, né? E aqui também já seja bem-vindo, Carlos, o professor Carlos, né? Então, os que estão acompanhando a live, sejam todos bem-vindos, compartilhem, curtam, interajam, perguntas, né? Aqui, tanto para o doutor Felipe, psiquiatra, e o doutor Erivelton. Por que nós escolhemos esse tema, né, Erivelton? O Erivelton é nosso assessor jurídico e ele está dentro desses assuntos, principalmente porque se trata da parte legal também. Então, devido a um número grande de demandas, de relatos, de que a saúde do nosso professor não vai bem, a saúde mental do professor. Nós tivemos aí, na nossa base, relatos de situações acometidas pelo doenças, né, acometidas pela categoria. Essas doenças relacionadas à profissão docente, né? O ensinar, ele sempre foi desafiador, mas não tanto quanto nesses últimos anos. O desafio, ele se tornou ainda maior. Este desafio tornou-se uma atividade de esgotamento, de cansaço ao professor, certo? E aí, a saúde mental, ela tem sido fragilizada por inúmeros desafios que o professor tem em sala de aula. Essas doenças, né, têm acometido a categoria como a mais acometida, né, que é a síndrome de burnout. Anos atrás, nós tínhamos a questão da doença da voz, né, e principalmente depois da pandemia, né, mas ali, durante a pandemia, mudou. Então, esses dados que a gente buscou aqui, da Agência Brasil, que trouxe que o que mais está, o predomínio é a saúde mental do professor, que é a síndrome de burnout. E aí, eu já vou passar a pergunta para o professor e doutor Felipe sobre
o que é a síndrome de burnout? Bom, professor Zuleide, a síndrome de burnout, né, ela é um termo que foi denominado pela primeira vez em 1970 pelo Friedel Weber, o nome dele, um teórico que trouxe aí essa síndrome que, na verdade, em inglês, burnout significa esgotamento, né? A melhor forma de traduzir seria exaustão, tá? E é uma exaustão emocional, né? Afinal de contas, é uma condição, uma síndrome que traduz problemas mentais, no caso, né, que se manifesta por sintomas de ordem psiquiátrica e psicológica, que agora no CID-11, inclusive, né, foi devidamente, né, CID-11 é a Classificação Internacional de Doenças, a 11ª edição, que vai valer foi lançado desde junho do ano passado, né, atualmente estamos na CID-10, agora vamos entrar na CID-11, e na CID-11 ela já se configura com critérios de diagnósticos, né? Até então, a CID-10, a gente se entendia que era síndrome de burnout, mas digamos que ela não era assim classificada, né, como uma doença, embora todo mundo já entendia que era uma doença ocupacional, mas não tinha essa classificação, por assim dizer. Bom, a síndrome de burnout, então, na verdade, traduz um problema, né, uma série de sintomas, dos quais são ocasionados são oriundos do estresse crônico advindo exclusivamente do trabalho. Então, isso aqui é importante deixar claro. A síndrome de burnout é um transtorno que é desencadeado por estresse crônico, ou seja, repetitivo, ao longo de muito tempo. Quanto tempo? Vários meses, né, anos, e que vem exclusivamente do trabalho. É importante se dizer que a síndrome de burnout, na síndrome de burnout existe o estresse relacionado ao trabalho, mas nem todo o estresse relacionado ao trabalho é síndrome de burnout, tá? A síndrome de burnout, ela tem características específicas, e as principais características dela, segundo esse teórico que eu mencionei, em 1970, ela tem como 3 principais núcleos, né, 3 principais características, vamos dizer assim, critérios para caracterizar a síndrome. Um primeiro, que é esgotamento, ou a exaustão emocional, de algo semelhante a uma fadiga, né, um cansaço mental, né? Não é uma falta de ar, não é um cansaço físico, é um cansaço mental. É a pessoa se sentir, vamos dizer assim, destruída, né? Sentir como se o trator passou e a pessoa se sente esgotada, né? Lembrando que é crônico, então precisa ser ao longo de muito tempo. Então, esgotamento ou exaustão. O segundo critério é distanciamento do trabalho, ou seja, a pessoa começa a observar o trabalho, né, sempre pelo ponto negativo, sempre e ver o trabalho, né? A gente sabe que trabalho nem todos os dias, né? A gente vai ter dias bons, dias felizes, né? Vão ter os tais ossos do ofício, né? Que até se vangloria, né? Os ossos do ofício, né? A gente precisa engolir esses ossos, né? Cada profissão vai ter as suas dificuldades, óbvio, mas a gente está falando de uma situação em que a pessoa só vê o osso, e esse osso é avaliado de uma forma muito cínica, de uma forma muito distanciada. Como assim a gente vê isso? Vejam, geralmente, aquela pessoa assim, que não é aquela pessoa que faz um comentário sobre o trabalho, sabe? Aquela coisa assim, um comentário, nossa, que dia ruim e tal, não sei o quê. Não, aquela pessoa que está sempre vendo do lado negativo, um lado pessimista, parece que aquela pessoa está sempre, nossa, cara, está sempre reclamando do trabalho, está sempre falando de um jeito distanciado, é aquela pessoa que muda a sua forma de ver o trabalho e começa a tratar, vamos dizer assim, estamos falando de professores, né? Tratar colegas, alunos com desdém, com distanciamento, com arrogância, e a pessoa não era assim. Né? Então, houve uma mudança, houve a pessoa começar a ver o distanciamento do trabalho. Isso não é comigo, eu não quero me envolver, né? Não quero, a pessoa, não quero trabalhar, não é que a pessoa não quer trabalhar, vamos dizer assim, mas a pessoa não quer abordar as coisas que são necessárias do trabalho, e que a gente não pode ficar tão distanciado.
né? Então, esgotamento ou exaustão, o distanciamento do trabalho, e o terceiro ponto da síndrome de burnout, a sensação de ineficácia, de falta de realização, né? Não tem coisa pior que uma pessoa de você trabalhar, uma coisa é saber que você não está sendo importante, que por mais que você se esgote, nada está mudando, né? O que acaba, de uma certa maneira, invisibilizando a pessoa, né? E aquela pessoa se tornando, não conseguindo ver o que o seu trabalho está fazendo. Né? Não tem coisa melhor para todos nós que trabalhamos ver nosso trabalho sendo tendo resultados, receber gratificações, assim, né? Ó, você está fazendo um bom trabalho, essas coisas, mas a gente vê o trabalho sendo concretizado, né? Então isso a pessoa não consegue. Tá? Então, essas são as três principais características da síndrome de burnout. E, naturalmente, só para a gente concluir, ela vem em situações de trabalho que demandam muito desgastantes, que demandam muita produtividade, competitividade, e a gente está falando, naturalmente, de uma profissão, né, que traz muito desses aspectos, que é o magistério. Exato. A própria Organização Internacional, a OIT, né, tem como a profissão docente como a mais estressante, né? A mais estressante é a profissão docente. E posso falar uma coisa, professora? Pode. Desculpa te interromper. Além de mais estressante, eu vi um trabalho de Harvard, agora de junho desse ano, que diz as 6 profissões que as pessoas se sentem mais tristes. Qual foi a primeira? Professor. Professor. De Harvard, tá? Então, além de ser desgastante, infelizmente, pelo estudo, é a profissão mais triste. Por isso também, né, Dr. Felipe e Erivelton, que há um estudo de que não teremos mais, teremos um número muito baixo de professores, falta do profissional, daqui já vamos sentir já estamos sentindo, né? Mas daqui 10 anos sentiremos muito mais a falta desta profissão, por ser o trabalho muito estressante. O Erivelton poderia falar sobre a perspectiva jurídica nesse ambiente de trabalho? Não, claro, eu até é importante esse jogo que a gente está fazendo aqui, um joguinho entre aspas, né? Esse ping-pong, porque o Felipe trazendo os aspectos médicos, eu já fiquei pensando aqui quantas pessoas que estão nos ouvindo nessa live já não sentiram esses sintomas, já não se sentiram assim. Né? Um ex-secretário-geral da ONU uma vez falou que a gente vive a era do cansaço. Né? E é muito comum você encontrar um colega de trabalho e perguntar para ele como é que tu tá? Eu tô cansado. Eu tô, né? Toda aquela semana é o fardo nas minhas costas. Como é que eu tô? Eu tô cansado. Né? E esse cansaço ou não síndrome de burnout é uma coisa interessante de a gente identificar. Mas do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, nós temos aspectos na área trabalhista e na área previdenciária. E aqui, quando eu falo nessas áreas, eu estou falando no geral, tá? Pouco importa se esse trabalhador é do serviço público ou do setor privado, ou também na sua previdência. Todas elas vão ter desdobramentos, né, com relação a isso. E nós temos já há muito tempo o reconhecimento da síndrome de burnout como uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho. Acho que esse é um dos focos fundamentais do ponto de vista da legislação e também de todo o sistema jurídico. Por quê? Porque no nosso dia a dia, justamente o que o Felipe falava, os trabalhadores eles se perguntam, muito bem, primeiro, há uma falta de consciência de que está com síndrome de burnout. Eu acho que o Felipe pode até depois trabalhar um pouco isso, né? As pessoas, elas estão cansadas, às vezes elas se acham tristes, às vezes elas se acham deprimidas, mas quando aparecem uns sintomas mais claros, como uma ansiedade, um pânico, um medo de trabalhar, de encontrar colegas de trabalho, de encontrar os alunos, isso tudo, né? Daí a gente vai estar chegando, talvez, a um diagnóstico. Mas há uma falta de consciência. Eu acho que o objetivo, inclusive, desse bate-papo que a gente faz aqui
junto com o sindicato, é para chamar atenção para a conscientização de entender o que se passa. As pessoas têm dificuldade de processar, né, os seus sentimentos, né? E essa dificuldade de processar os sentimentos é muitas vezes não entender o que se passa. Então, assim, eu sou pai, tenho pai de uma menina de 16 e um menino de 12. E aí, muitas vezes, quantas vezes eu já me peguei assim, como é que eu processo os sentimentos num momento de conflito com os meus filhos, né? Como é que eu vou entender o que se passa também? Por que eu fico bravo? Por que eu fico nervoso? Por que eu fico ansiado? Esse tipo de coisa. Mas, no mundo atual em que nós vivemos, a gente nunca pode esquecer de uma questão macro. Todos nós trabalhamos numa espécie de trabalho subordinado. E ao trabalharmos em trabalho subordinado, e aqui eu não estou levantando aspectos legais, se eu tenho carteira de trabalho ou não tenho carteira de trabalho, se eu sou autônomo, se eu sou microempresário, MEI, não é isso. O que é o trabalho subordinado? Né? Todos nós precisamos sobreviver nesse mundo do dinheiro, nesse mundo capitalista, vendendo a nossa mão de obra. Seja ela uma mão de obra física, mecânica, né, braçal, ou uma mão de obra intelectual. Mas a gente corre atrás da máquina, como se diz no popular. A gente vai atrás da máquina. Então, a sociedade como um todo é uma sociedade um tanto quanto opressora. E a lógica do trabalho subordinado está em todos os lugares. E é por isso que, às vezes, quando nós vamos discutir nexo, essa palavrinha é bem importante, nexo, ligação entre adoecimento, incapacidade e o trabalho. Quando a gente vai discutir isso, que tem relação, né, muitas vezes a gente vai dizer o seguinte, mas vem cá, a tua depressão não tem nada a ver com o trabalho. A tua depressão é por causa daquele relacionamento ruim que tu tinha, nocivo, esse tipo de coisa. Quantas vezes alguém que foi buscar um tratamento não ouviu isso? Né? Então, não tem nada a ver com o trabalho. Tem a ver com você tinha um relacionamento ruim e você descontou no trabalho. Então, não tem síndrome de burnout aqui, ou vamos até trabalhar outras patologias, enfim, poderíamos aqui levantar outras questões mentais. Porém, esse dilema que nós vivemos de todos os trabalhadores correrem atrás da máquina faz com que o sistema seja muito e muito responsável, porque tudo está interligado do ponto de vista da sobrevivência humana. Ou alguém consegue sobreviver sozinho nessa sociedade? Não, a gente tem que se virar, vender nossos espaços, enfim, para poder sobreviver. E essa pressão de manter as finanças em dia, cuidar da família, trabalhar e minimamente ser feliz no trabalho, essa sopa aí não é fácil. Então, eu queria chamar a atenção desse primeiro aspecto, assim, as pessoas, quando nos vêm conversar com um advogado como eu, muitas vezes não têm noção de que elas têm, né? Não têm ideia de que elas estão num esgotamento que pode ser uma síndrome de burnout. É a questão mais comum. Aí, assim, obviamente, tem que contar com um profissional, médico, capacitado para avaliar a pessoa, né, e verificar se tem ou não. Então, antes mesmo de eu falar aqui da questão da incapacidade, me parece que é importante essa questão, que é uma das questões chaves aqui, né? Já que síndrome de burnout tem a ver com o trabalho, e com o trabalho que a pessoa desempenha. E eu estou dizendo aqui que isso é um acidente de trabalho, inclusive tem que ter emissão de CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, né? Porque, veja, a emissão da CAT, ela não é necessariamente, tem a ver com a gravidade, porque a pessoa, a primeira coisa que vem na cabeça, vamos imaginar um empregador. Mas como é que eu vou fazer uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho, se eu não estou vendo gravidade nisso aqui? Não teve nem afastamento. Teve um atestado de 3 dias ali, 2 dias, né? Foi só tomar uma medicação, enfim, não teve nenhum afastamento de trabalho. Mesmo assim, tem que ter a CAT. Mesmo nesses casos, quando ela for diagnosticada e identificada. Aí eu devolvo a peteca para o Felipe, né? Como é que nós fazemos esse diagnóstico? Tu ia falar alguma coisa, professora? Não, eu já joguei para ti. Eu acho que depois o doutor Felipe pode fechar e pegar a fala do Erivelton. Porque, de fato, o professor, ele não para.
ele não tem nem esse tempo para parar e pensar o que está acontecendo com ele. Os desafios são tantos, porque, e aí eu vou puxar aqui para a profissão de professor, ela é diferenciada, porque não é só o ensinar em sala de aula. E aí a sobrecarga, tá? O que vem depois da sala de aula. Não dá nem tempo sequer, doutor Erivelto, para parar, para pensar e perceber, eu não estou bem, alguma coisa está acontecendo comigo. Porque tem aí uma carga muito grande nas costas do professor. E é tudo extra. Você tem 20, 30, 40 horas, você tem 24 aí turmas, vamos chutar 20 alunos para cada turma, né? 20 alunos para cada turma, imaginem aí mais de 500 alunos passa por mão de professores de ensino básico, né? Então, a carga aí é correções de prova, alimentar portal, né? É preparação, eventos, porque hoje não basta ser só professor. Há exigência de que você tenha os eventos da escola, né? A pressão da direção da escola, a pressão de resultados, e essa carga toda ela em cima do professor. O professor, e aí temos, né, Erivelton e doutor Felipe, família, nós temos o final de semana, que é o repouso remunerado. Então, essa carga, ela é exaustiva para o professor. O professor não consegue parar, ele não consegue relaxar, ele não consegue ter uma atividade social além do trabalho. E isso faz com que o professor se torne ali, às vezes, começa a ter uma irritabilidade, não consegue dar conta das respostas e as gestões faz parte do trabalho, são ossos do ofício, né, professor? Só que não consegue dar conta. E aí começa os atestados, né? Mas até chegar a um diagnóstico, né, doutor Felipe, de síndrome de burnout, aí por isso a importância de esclarecer e ver o que sinaliza realmente para a síndrome de burnout que o doutor colocou anteriormente. Então, essa carga é muito exaustiva para o professor, ele não para pensar, né, Erivelto? E aí ele adoece. E aí, os números estão aí. E eu aí vou colocar os números para o professor, depois eu passo a bola aí para o professor o doutor Felipe. Mais de 30% do professorado do ensino fundamental tem essas jornadas excessivas, tá? Mais no ensino básico, mas isso não só no ensino básico, também no ensino superior. 45% dos profissionais trabalham em mais de uma escola. Além de tudo isso, de toda essa carga, o professor ainda se desloca, vai para outras escolas, né? Então, além de toda essa sobrecarga, a precarização do trabalho, a desvalorização, né? Então, esses números são muito difíceis para lidar, né? Quase 1/3 dos professores brasileiros que lecionam no período tem mais de 300 alunos, sendo que o máximo recomendado é 200. Então, e esses dados trazem o número de professores que têm a síndrome de burnout em primeiro, tá? Em segundo, o estresse e depressão. Então, esses são os 3 males, né? O conjunto de doenças que tem afetado
a categoria dos docentes, né? Então, e o que fazer, né, doutor Felipe, para sair, tratar, entender que estamos com a síndrome de burnout? Pois é, professor Gileide e doutor Ivelton. Assim, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar é que a gente está falando de uma síndrome cujos sintomas são psicológicos e emocionais. Sou psiquiatra de formação, além de médico, sou psiquiatra, psicogeriatra, e a gente vê muito aqui na prática o quanto há um estigma, o que impede, o quanto há um preconceito, o quanto há muitas opiniões infundadas a respeito do que é sentir um transtorno mental. E muitas pessoas não procuram essa ajuda, porque é muito mais fácil, vem aquela história do ditado que os olhos não veem, o coração não sente. Então, é muito mais fácil a gente dar mais atenção àquilo que é aparente, aquilo que está explodindo na cara da pessoa, do que aquilo que está acontecendo pouco a pouco, aquilo que está no exame, aquilo que está no raio-x, numa ressonância. É muito mais fácil a gente dar uma atenção para isso, né? Veja uma pessoa com crise de pânico, por exemplo, que faz uma peregrinação nos hospitais buscando uma causa para o problema. Né? E fica nervoso quando diz você não tem nada do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico, a pessoa está queimando por dentro. Né? Fora o fato de que vem o preconceito, né? Do que muitas pessoas acham que, porque algumas pessoas conseguem lidar melhor com jornadas de trabalho extenuantes, com produtividade excessiva, porque algumas pessoas lidam melhor e outras não, significa que o problema é da pessoa que não aguenta, né? E aí vem aquela máxima assim que a gente às vezes escuta, né? E eu como estudante, ex-estudante de medicina, às vezes a gente já escutou isso também, né? Se não aguenta, para que veio? Então, assim, isso que é a formação. Eu entendo, naturalmente, que nenhum trabalho é um mar de rosas, né? E boa parte das vezes a gente chega muito cansado em casa e, né, leva o trabalho para casa. Isso é um outro ponto. Né? Como é que estão as nossas esposas? Como é que estão nossos esposos, os nossos filhos, os nossos amigos, né? Que muitas vezes estão assim, né? Poxa, mas você está trabalhando de novo? Nossa, tá virando a noite aí, corrigindo prova, fazendo trabalho, fazendo essa aula. Cara, faça uma prova qualquer, uma coisa assim. A gente às vezes escuta essas coisas e a gente fica se pensando, né? Porque como eu falei, é uma das profissões que deixam as pessoas mais tristes, mas ao mesmo tempo é a profissão que é mais lembrada, né? Quando a pessoa chega a uma determinada posição, quando você vê chega a uma determinada profissão e você agradece esse professor, né? Estamos aqui por causa de professores, né? E aí, falando a respeito do burnout, então é uma coisa silenciosa que muitas vezes é negligenciada, como aquela coisa de cara, você não está no trabalho certo, você não... né, você não aguenta para que veio. Existe naturalmente também essa cultura que, né, temos que aceitar o trabalho do jeito que é, né, trabalhe, né, tem uma frase de Confúcio, trabalhe no que você gosta e nunca mais precisará, né, trabalhe no que você gosta e nunca mais precisará trabalhar na vida, né, só que hoje até fala um meme nisso, né, trabalhe no que você gosta e nunca mais você gostará de nada, né, como assim? Né? Então, qual é a dimensão do trabalho também? Qual é a dimensão do trabalho na vida da pessoa? Eu entendo que, principalmente para os meus pais, nossos avós, né, o trabalho envolve uma dimensão fundamental na vida da pessoa. Né? Parece que quando a gente conhece uma pessoa, né, se eu encontrasse ali o Erivelton lá, andando por ali e tal, oi, Erivelton, tudo bem e tal,
como é que você está? Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe, tal, a gente não se conhece. Aí, o que você faz da vida? Uma das primeiras perguntas, ele vai perguntar sobre o trabalho. Então, o trabalho define isso. Só que, poxa, como é que vai definir uma coisa e vai definir tudo? Né? E, claro, e se tratando aí também de sintomas, vem essa exaustão, porque afinal de contas, quando a gente entra no trabalho, é muito comum a gente entrar com todo o gás, com todo aquele espírito, com todo aquele sonho, com todas aquelas expectativas, porque afinal de contas, vamos falando do professor, quando a gente vira professor, pelo menos foi assim comigo, a gente tem aquele professor, ou aquelas professoras que a gente, nossa, gostaria de ser que nem ele, gostaria de ser que nem ela. Eu emulo muitas coisas que eu vivi com meus professores. Então, a gente quer mais ou menos que seja assim, só que a gente não entende também que, ao mesmo tempo, algumas coisas mudaram. A cobrança aumentou mais, os alunos não são mais os mesmos. Né? Mas isso também vamos falar aqui, a verdade, sei que deve ter alguns alunos meus aqui, e já deixo o meu oi para todos eles, certo? Com muito carinho, e também para os meus colegas da UFFS que devem estar por aqui. Mas a gente sabe que muda muito também isso, porque também a cobrança para os alunos é diferente, o tempo dos alunos é diferente, os alunos muitas vezes estão fazendo um monte de coisa que às vezes eles nem sabem assim, qual é o foco que a gente tem que ter. E isso também engloba a lei do professor, e sem falar nas pressões que a professora Juleide já bem falou. Mas, enfim, os sintomas vão começando geralmente pouco a pouco. Né? Imagina que assim há esse receio de saber do que falar, porque ao mesmo tempo, poxa, deve ser do trabalho isso, não deve ser uma síndrome de burnout, então deve ser inerente ao trabalho, mas a pessoa não esquece que não é repensar o trabalho, porque parece que do tanto trabalho que a gente faz, parece que a gente tem que trabalhar sem pensar no trabalho, né? Que nem aquele Charlie Chaplin em tempos modernos, né? Só, né? Ajustando para não parar, para não pensar. Exato, né? E parece que não tem que pensar, porque também é tanta coisa, uma enxurrada de coisas, né? Que parece que a gente não sabe qual é o limite das competências de um docente. Né, assim, é muito fácil, poxa, vamos dizer assim, um frentista, né, qual é o teu trabalho aqui, frentista? Colocar a bomba, perguntar qual é a gasolina que a pessoa quer, não sei o quê, encher o pneu, etc. Então, tá tudo isso bem definido, ótimo. Qual é o trabalho do professor? Eu acho que se a gente passar aqui um dia todo, não vamos falar tudo. Então, assim, quando não tem limite, quem estabelece esse limite? E aí vem uma outra coisa, que é muito boa, porque afinal de contas, graças a essas tecnologias, estamos aqui conversando essa live, né? Mas assim, existe esse celular que faz a gente levar as coisas ali para casa, né? Que faz a gente, por exemplo, chegar no fim de semana e temos que responder demandas dos colegas, às vezes de alunos, situações em que muitas vezes será que a gente sabe dizer ou não? Será que dizer, olha, hoje eu não trabalho, né? Será que a gente consegue estabelecer esses limites? Enfim, acho que eu fui um pouco até um pouco de prevenção, mas acho que os sintomas muitas vezes se confundem com sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, embora o burnout não é isso. Agora, a síndrome de burnout é uma porta aberta, é um fator de risco para a evolução de depressão e de transtornos de ansiedade. E quando vem esse paciente, geralmente, para o psiquiatra, geralmente ele vem com uma depressão, um transtorno de ansiedade, que muitas vezes não consegue fazer o link em que existe, vamos dizer assim, claro que a gente vai falar aqui de fatores causais, mas existe o estresse no trabalho que, vamos dizer assim, está contribuindo com isso. Agora, se há um nexo causal ou não, acho que isso precisa, de fato, ser visto, né? Porque, afinal de contas, a síndrome de burnout é advinda do trabalho. Mas é importante a gente lembrar que existem pessoas com depressão, existem pessoas com transtorno de ansiedade que muitas vezes já tinham esses problemas até antes de serem professores, antes, né, de serem docentes, e isso agravou com a questão do trabalho. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Tá? Muito bem. Erivelton. Pois é, eu quero aproveitar aí o gancho do Felipe e dizer que para a legislação brasileira, para o judiciário brasileiro, não é novidade a síndrome de burnout.
Então, nós temos isso já hoje bem documentado. Desde 1999, há o reconhecimento previdenciário de afastamento do trabalho por síndrome de burnout, seja no âmbito do INSS ou no âmbito do serviço público. E agora, mais recentemente, com o fato da síndrome de burnout ter entrado na lista de doenças ocupacionais, de doenças do trabalho, tanto no Ministério da Saúde, como na Organização Mundial de Saúde, enfim, tornou a coisa um pouco mais objetiva. E eu acho que essa é uma questão chave, tá? A síndrome de burnout não é mito, ela existe, né? Ela existe e não só existe, como ela é uma questão concreta, ela não é abstrata. Então, quando esses documentos colocam a síndrome de burnout como doenças ocupacionais, doenças do trabalho, não são questões abstratas, tá? São questões concretas, questões em que as pessoas estão sofrendo. Por isso que nós temos os aspectos tanto de previdência quanto trabalhista. Agora, a grande questão é diagnóstico e prova. E as provas, por exemplo, envolvem desde a questão da pessoa, numa avaliação individual, do ambiente, do ambiente que a gente chama de meio ambiente de trabalho, né, do coletivo de trabalho, e diferencia também da questão, você vai levar o tempo em consideração, o histórico da pessoa, a análise do indivíduo, o meio ambiente de trabalho, para que você possa chegar a dizer que houve sim e que está se passando por uma síndrome de burnout. Às vezes, é muito comum os trabalhadores confundirem isso com assédio moral. Né? E o assédio moral é outra coisa. Tá? É bom não misturar. Porque, às vezes, não há um causador específico da síndrome de burnout. É o sistema, é o modelo, é a gestão, é a organização que está colocada lá. Não existe uma pessoa necessariamente criando uma situação de constrangimento, de violência verbal, de violência psicológica, de agressão, esse tipo de coisa no ambiente de trabalho. As inúmeras cobranças, e o Felipe destacou muito bem hoje essa questão do mundo virtual, em que nós estamos tirando o nosso tempo, digamos assim, entre aspas, morto de deslocamentos, né? Hoje eu não vou mais no banco, eu tenho um aplicativo, pago todas as minhas contas, mando o Pix e tal. Então, eu não gasto esse tempo morto para ir no banco. Mas o que eu estou colocando no local? Eu estou extraindo mais trabalho no local? O que eu estou colocando? Eu falo por mim, eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Hoje eu não vou mais aos fóruns fazer audiências, as minhas audiências são virtuais. Eu faço do meu trabalho sentado e eu não me desloco mais. Eu não fico sentado numa cadeira esperando, né? Eu perdi o contato pessoal, o contato físico, que eu acho ruim. Mas esse tempo, o que eu estou colocando no lugar? Mais trabalho? Então, me parece que também o uso dos aplicativos, dos mecanismos virtuais, dos sistemas eletrônicos no trabalho, está se aproveitando dessa situação para extrair mais trabalho daquele indivíduo. Mais do que ele já está dando, ou ele poderia dar. E aí nós temos um meio ambiente de trabalho extremamente nocivo. É por isso que é importante não confundir com o assédio moral. Porque o assédio moral, nós vamos entrar numa outra seara, em que a pessoa está passando por diversos tipos de constrangimentos, agressões, humilhações dentro do trabalho. Às vezes feito, e pode ser o assédio sexual também, às vezes feito pelo colega, às vezes feito pela chefia, né? Que pode ocasionar essa questão do assédio moral. No caso de burnout, não. É o próprio modelo e sistema de trabalho, como bem o Felipe destacou, né? Eu coloco metas abusivas, a pessoa acha que não vai dar conta, o trabalho se torna um fardo, um peso, eu não consigo mais fazer ele, não consigo ir. O que a gente vê, eu quero só aproveitar aqui, no âmbito agora, assim, vamos falar de afastamentos, né? Então, afastamento. Quais são os direitos que a pessoa que está nessa condição tem? Uma delas é a licença saúde. Então, ele vai buscar um benefício por incapacidade no âmbito da INSS ou no serviço público. Ele vai buscar a licença saúde. Bem, essa licença saúde, o que se verifica? Incapacidade. Mas então burnout pode gerar uma incapacidade para o trabalho, temporária ou definitiva? Pode levar.
Em casos mais graves, pode descambar para uma aposentadoria por invalidez? Até pode. Não sei se sozinho, mas como com causa, né? Como uma das causas. Mas no afastamento temporário, isso é bem concreto. O esgotamento psicológico, o esgotamento mental, faz às vezes as pessoas terem necessidade de medicação, de ter que ir para o hospital, enfim, e aí o professor Felipe pode até explicar isso um pouco melhor, né? Mas, sim, ele vai gerar incapacidade. Então, assim, a licença saúde, o que se busca na licença saúde? Não é o diagnóstico da doença. A doença está lá, ela pode estar diagnosticada. A questão é, consegue trabalhar ou não consegue trabalhar? Necessita de um afastamento do trabalho ou não? Então, nós vamos procurar a incapacidade. Para que tarefas? Se formos falar dos professores, consegue dar aula? Consegue encarar aí os alunos? Consegue ficar em sala de aula? Não, estou bloqueado. Eu estou completamente numa situação sem nenhuma condição. E quando entra no campo trabalhista, aí nós vamos entrar em questão de responsabilidade do empregador, seja ele público ou privado. Repito, nós vamos trabalhar no âmbito geral. Então, esse empregador, que responsabilidade ele tem? E aqui, não necessariamente ele tem que ter consciência, ele tem que ter uma vontade, né? Um dolo em atingir os seus trabalhadores, né? Enfim, isso pode existir, claro. Mas ele pode estar numa situação, inclusive, de bagunça organizacional, né? O que a gente vê empresas completamente bagunçadas do ponto de vista de organização. E nós que atuamos aí para o sindicato, né, professora Juleide, quantas vezes a gente viu professores, né, passando por situações constrangedoras, vexatórias, perante as suas chefias, os seus gestores, né, porque por total incompetência da gestão de lidar com situações delicadas, difíceis, que merecem um cuidado, né? Não pode ser tratado assim, de qualquer jeito. Então, uma bagunça organizacional também pode levar. Então, do ponto de vista laboral, trabalhista, aí nós vamos entrar no campo das indenizações. O trabalhador pode ter direito a uma indenização por dano moral. Ele pode ter direito a uma indenização que a gente diz por dano. O dano moral seria pelo abalo psíquico que ele está sofrendo. Ele pode ter um direito a uma indenização pelos danos materiais que ele tem. Que danos são esses? Tratamento médico, o próprio, assim, perdas salariais. Digamos que ele ficou lá afastado pelo INSS e se não for acidente de trabalho, não tem mais o depósito do fundo de garantia. Então, ele perdeu o dinheiro do fundo de garantia. Vai ter direito ao fundo de garantia, mesmo afastado, desde que seja reconhecido o acidente de trabalho. Ele terá direito à estabilidade no emprego, se for no setor privado, né? Então, uma estabilidade mínima de 12 meses no emprego após o afastamento, e poderá, inclusive, pedir uma indenização pela perda da capacidade, porque nós podemos ter, sim, algumas sequelas que ficam dessa síndrome e que levam a uma redução parcial da sua capacidade de longo prazo de trabalho, né? Então, a gente, quando faz esse diagnóstico todo, se pergunta muitas vezes, e aí essa é a questão, depois eu vou falar um pouquinho sobre os casos que a justiça tem trabalhado, mas muita questão é a seguinte, do trabalhador identificar o seu meio ambiente de trabalho, identificando o meio ambiente de trabalho nocivo, poder ter um diagnóstico correto, e com esse diagnóstico correto, verificar, obviamente, provas, né? Porque muita gente vai trabalhar com as provas que a gente tem. A gente precisa fazer as perguntas adequadas, não é isso, professor Felipe? Quando vamos fazer uma entrevista com alguém, a gente tem que fazer as perguntas adequadas. Afinal de contas, a gente vai ter que achar aí o que está pegando, o que está acontecendo. Muito bem, Edvaldo, muito bem esclarecido essa parte. E eu agora, diante de tudo isso, o que nós podemos fazer para diminuir esse número, né? Quais são as dicas, doutor Felipe, que a gente pode passar para os nossos os professores, o pessoal que está nos acompanhando, para evitar adoecer, os professores? O que fazer? Quais são as dicas
para tentar não chegar a esse ponto. Certo. Bom, eu entendo que algumas dicas podem se parecer muito gerais, porque às vezes a gente naturalmente lida com situações muito específicas que talvez num apoio com um profissional, com um apoio principalmente um psicólogo, em alguns casos psiquiatra ou qualquer médico também, né, que possa detectar aí essa doença ocupacional, tá? Mas o que eu falaria, assim, acho que é importante a gente falar de prevenção de burnout, acima de tudo, né? Se a gente, é melhor prevenir do que remediar. Isso sempre vai ser uma máxima importante, fundamental. Bom, para a gente prevenir burnout, a primeira coisa, eu acho que algumas coisas que são fundamentais, antes de mais nada, eu acho que eu até já tinha falado um pouco, gente, o trabalho não pode ser a única coisa importante da sua vida. O trabalho não pode ser a única coisa importante da sua vida. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Isso não é dizer que o trabalho não é importante, tá? E isso também não é morrer trabalhando, né? Então, assim, nem 8, nem 80, tá? Acho que esse é o fundamental, porque às vezes a gente está numa profissão e a gente trabalha também com... Eu sei que tem muita gente que trabalha por amor, eu sei que tem muita gente que trabalha com dedicação, com coração, que vai lá, é aquela coisa, né? Eu não vou falar uma palavra aqui, né? Mas assim, é aquela cachaça, né? Assim, que você toma, desce rasgando, mas, cara, é isso aí, né? Você não se imagina fazendo outra coisa. Eu acho que a questão do trabalho você tem os seus momentos difíceis, você tem os seus momentos cansados, não sei o quê, mas depois você pensa, cara, eu não faria outra coisa. Eu não faria outra coisa. Então, esse é o trabalho que você está. E antes de mais nada, é esse trabalho que você quer? Acho que isso é importante a gente perguntar. Por exemplo, eu sou médico, né? E a gente vê muitos professores médicos que não necessariamente, né, passaram, por exemplo, por viram noções de pedagogia, situações. O professor vem muito isso, né? Eu entendo que não é a maioria dos colegas, mas acho que é importante a gente ver. É toda pessoa que sabe um conhecimento, que necessariamente ela sabe como repassar esse conhecimento, né? Eu falo assim da pedagogia porque acho que isso é uma coisa que interessa muito. Vocês, professores, com certeza, vocês têm essa formação pedagógica muito maior do que, por exemplo, se o Erivelton, se eu, nos entramos para a docência. Então, acho que isso é importante a gente saber como fazer isso da melhor forma possível. Primeiro, como fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, como fazer esse trabalho bom, né? Se identificar, entrando nesse trabalho e ao mesmo tempo sabendo fechar a porta do trabalho quando é necessário, quando é o seu momento de descanso, quando é o seu momento de família. E aí vem a prevenção também. Cadê a sua família? Cadê os seus amigos? Cadê sua rede social? Certo? Cadê as pessoas que você precisa viver também, né? Que fazem sua vida diferente, que fazem sua vida ter, né, aquele happy hour ali, né, não estimulando aí o alcoolismo, óbvio, mas assim, né, com moderação, por que não, né, assim, mas estou falando assim, o encontro, né, disso, essa pessoa. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas, tá? E ao mesmo tempo, assim, além dessa prevenção, eu acho que é importante que a gente não normalize esse tipo de sofrimento. E falo assim, né, professora, também com a meia-culpa de nós, professores, que eu sei que muitos de nós assumem cargos de diretoria, assumem os cargos de chefia, e são essas pessoas que muitas vezes dão um tiro no pé da própria profissão, não citando aqui nomes, mas a gente sabe, entendeu? Às vezes são os próprios professores que não reconhecem o burnout em um colega. Né? Então, a gente precisa saber que todos nós estamos no mesmo barco também.
né? Então, mas falando assim a respeito do tratamento, eu acho que acima de tudo, né, é um apoio psicológico, em alguns casos, com um psiquiatra é fundamental, principalmente para a gente fazer o diagnóstico diferencial entre transtornos depressivos mais graves, sintomas de ansiedade, e em alguns casos aí pode, de fato, requerer o uso de medicações, mas principalmente quando a gente já tem uma comorbidade. Como eu falei, o burnout não é depressão, o burnout é uma porta de entrada para a depressão. Então, assim, a gente precisa ver também, por exemplo, acho que uma coisa muito importante, tirar uma férias, pedir um descanso. Veja, tu pega umas férias 15 dias, isso tudo melhora, olha, isso pode ter alguma coisa a ver com o trabalho, né? Então, assim, entendo que é muito mais ainda a alçada da jurídica, né, fazer essa questão do nexo causal, mas acho que é importante ver, faz esse teste, né, assim, acho que é importante. Tá? E mudanças, só para terminar, mudanças no ambiente do trabalho. Às vezes, a gente pode, como médico, solicitar mudanças de função, né? Às vezes a pessoa está numa função ali de coordenadora, de diretora, vamos voltar ali para uma outra função, de ser, né, de voltar à sala de aula, essas coisas. Às vezes essa mudança de função é fundamental também, e isso já pode também já melhorar o burnout, tá? Muito bem, doutor Felipe, nós já estamos chegando aí a mais de 50 minutos de live, né? Então, tem perguntas do chat, eu acho, para responder. Tem, Erivelton. Eu não estou vendo aqui, porque eu acho que de repente tem no Instagram, né? Tem, eu recebi algumas aqui. Quer que eu já faça aqui? Vamos lá. Isso, vamos responder, né? Eu quero aqui, então, aproveitar e agradecer ao coordenador lá também do Sinditai, o coordenador geral, o Ademir Basotti, que me passou algumas questões que acontecem no trabalho dos técnicos administrativos do serviço público que podem gerar burnout, como a gente falou antes do professor, né? Então, ele me falou a questão. Uma das coisas isso é importante também no setor privado, falta de servidores, sobrecarrega os outros, tem que fazer as tarefas porque tem que dar conta do trabalho. Então, se não tem um trabalhador a menos, o resto tem que dar conta. Isso a gente vê cada vez mais em vários locais, né? A questão dos mecanismos excessivos de registros dos sistemas, né? Então, eu tenho que a mesma tarefa colocar no sistema X, depois no Y, e ainda tenho que prestar contas no Z. E não é interligado, e aí um monte de tarefinha que a gente tem que ficar preenchendo e tal, e fica vinculado aí. É um problema dos sistemas. E ele mencionou a questão do assédio. De novo vem a questão do assédio, né? Eu quero até agradecer ao Ademir e dizer assim, o próprio judiciário muitas vezes vê as coisas ligadas. Um assédio moral também interligado com um burnout. Ok, mas são coisas diferentes, tá? Um assédio moral pode desencadear um quadro depressivo e a gente vai reconhecer isso como um acidente de trabalho? Pode. Assim como o burnout pode desencadear um diagnóstico de depressão. Mas não é a mesma coisa, só para que se fique bem claro aí, né? A gente não vai tratar isso da mesma coisa. E já quero aproveitar e responder também lá do Sinditai a pergunta da Lisiane Portela, de como que um sindicato pode atuar coletivamente. A pergunta é fantástica, porque eu acho que é a grande questão que a gente pode, né, fosse fazer um fecho aqui. Não se enfrentam esses problemas no varejo. Esses problemas tem que enfrentar no atacado, no coletivo. Então, a gente tem o grande anteparo, são os sindicatos. Apesar de tudo que você fala mal de sindicatos, você denigra os sindicatos, ninguém gosta de sindicato, tem que pagar as contribuições para o sindicato. Sindicato é só problema, né? Cabide de emprego, pá. Só se ouve falar mal de sindicato. Mas qual é o local que pode atuar coletivamente em defesa dos trabalhadores? Os sindicatos. Então, assim, já fica a dica. Se esse problema de sistema é um problema recorrente, em que eu tenho que botar um monte de tarefinha, temos que estudar o caso e atuar coletivamente para mudar esse sistema. Não precisa fazer isso tudo que tem que ser feito. Da mesma forma da questão das escolas. Se a gente tem que combater esses apps, né, esses
esses aplicativos que o professor tem que passar todo o tempo fora das salas de aula e tal. Vamos botar bloqueio de horário nesses apps. Não vai ficar trabalhando fora. Tem como, tecnologicamente, aí o pessoal da informática nos ajuda depois. Põe bloqueio de horário lá, ó. Depois da aula, meu querido, depois do expediente, depois das minhas horas de trabalho, não estou nem ganhando para isso. Nós vamos trabalhar. E como que faz isso? O sindicato, aí atua coletivamente. Como é que nós vamos resolver a bagunça lá naquela empresa lá que tá, não tem um assediador? A gente vai dizer o seguinte: o mal é o sistema, né? Não aqui de Darth Vader, né? O mal é o sistema, então a gente vai tentar combater o sistema. Mas eu quero finalizar aqui, para não me estender muito mais, dizer que foi um prazer estar com vocês nessa live e bater esse papo. A gente teria muita mais coisas para falar, obviamente não esgotamos o assunto, enfim, mas cada vez mais nós precisamos conversar sobre isso. E outro dia falava com o professor Felipe, eu quero aproveitar aqui e não deixar passar em branco. Esse é o mês Setembro Amarelo. A campanha do Setembro Amarelo é uma campanha, eu não sei se é o termo adequado, de combater o suicídio. Mas se a gente falar sobre isso, é importante. É importante tratar sobre isso. As pessoas se adoecem, isso é uma coisa cotidiana, presente na nossa vida, não se brinca com isso, né? Eu, profissionalmente, já peguei diversas situações em que ou se consumou ou se não se consumou, mas enfim, que podem levar a isso. Então, vamos aproveitar o Setembro Amarelo e vamos falar sobre isso. Obrigado, Juleide. Obrigada, Heriberto. Tem mais algumas perguntas para o doutor Felipe, né? Tá. Pode Certo. responder. Acho que é importante lembrar isso, como o doutor Heriberto falou, né? O mês de prevenção do suicídio. Né? Como a gente falou, muitas dessas questões mentais a gente só ouve falar quando se vê algo concreto, por exemplo, como suicídio. É impossível, é possível, tá? É possível prevenir o suicídio, principalmente, e abordar a síndrome de burnout, com certeza, também uma forma de prevenção desse desfecho tão trágico. Tá? Tem algumas perguntas que acho que estão aqui no chat. Foi a pergunta da Lidiane Colucci: podemos tratar com terapia ou medicação? Acho que eu já respondi, né? Geralmente, principalmente terapia, tá, gente? Não é todos os casos que precisa de medicação, porque, como eu falei, mais quando é uma depressão ou transtornos de ansiedade. Tá? A pergunta da Léo Sânia não entendeu se é o CID-10 ou CID-11. É o CID-11. Tá? Só lembrando, gente, que, na verdade, o CID-11 ele foi lançado agora em junho do ano passado, em junho de 2022, tá? Mas ele ainda não é o código de doenças usado na parte jurídica, né? A gente sabe que a parte jurídica, às vezes, demora um tempinho, né, para chegar algumas mudanças que já veio da parte médica. Tá? Mas o CID, hoje, por exemplo, no CID-10, que ainda está vigente, não existe síndrome de burnout, existe o capítulo de doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Então, não tem lá síndrome de burnout, certo? Então, é CID-11, então a gente ainda vai ter que aguardar. Mas, naturalmente, isso é questão aí de, não sei agora, mais um ano, talvez, para isso entrar e aí todo mundo entrar no CID-11. Tá? Eu gostaria de deixar, né, registrado aqui assim, uma leitura muito importante. Tem um site, se a Marina puder comentar, botar aí no chat, um site de um professor chamado Marcos Medanha. Tá? Marcos Medanha, chamado saudeocupacional.org, né? Foi de onde eu consegui. Ele é um blog, tá? Ele é um estudioso. Eu acho que ele é do TRT, viu, doutor Heriberto? E ele é um estudioso muito, estuda bastante sobre burnout, sobre relação com o trabalho, né? Aqui, tá esse site aí, já foi mandado aí, saudeocupacional.org. Ele tem um livro muito interessante, inclusive, não sei se um amigo meu, que é o professor, o Dr. Manuel Juvenal, certo? Não sei se ele está por aí,
brother meu da época da faculdade, médico do trabalho lá do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, que me recomendou o livro dele chamado O que Ninguém Te Contou sobre Burnout. O que Ninguém Te Contou sobre Burnout. É um nome bem sugestivo. Tá? Gostaria de agradecer a esse meu amigo, e fica essa dica de livro, que é desse autor, Marcos Medanha, tá? Para aprender mais sobre o burnout, que é importante, a gente precisamos aprender a respeito disso. E, se eu não tiver aí mais o momento de falar, gostaria de agradecer aí a atenção de todos vocês para essa live. Então, eu agradeço a todos que acompanharam a live até esse momento. Agradeço aos dois, ao doutor Erivelton, ao doutor Felipe, que participamos dessa conversa, desse diálogo, para levar para os nossos professores, para os trabalhadores, um pouquinho mais de parar, de pensar, de analisar, né, o que é o trabalho, né, doutor Felipe, para que esse trabalhador não adoeça, né? Então, eu acho que é muito importante esse bate-papo, essa conversa que tivemos aqui hoje sobre a síndrome de burnout. Então, o Simproeste agradece o doutor Felipe, o doutor Erivelton e a todos que nos acompanharam até esse momento. Quero agradecer os sindicatos parceiros aí, o Sintai, o Sindicato dos Bancários, a CTB também, e eu quero pedir assim, para o professor, ensinar é preciso, mas ele também precisa se cuidar. O professor precisa desse cuidado. E como o Erivelto falou, o sindicato está aqui à disposição para todos os professores, todos os trabalhadores, para ouvir, para acolhê-los e para fazer os encaminhamentos necessários. O Simproeste está à disposição. Nós temos as delegacias de São Miguel do Oeste, de Xanxerê, de Chapecó e Concórdia. Então, fiquem muito à vontade, professores, de procurarem o sindicato. Quem não é sócio pode se associar. Logo, logo vai estar disponível o aplicativo do sindicato. Então, venha participar do sindicato, onde que a gente pode estar acolhendo esse professor, tanto nas questões trabalhistas, né, seus direitos, mantendo e avançando no decorrer do processo. Então, eu quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos a todos vocês e até uma próxima. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal.